Boa noite, gente. Eu vou começar devagarinho, que já são, 7h11. Hoje o conteúdo que nós vamos abordar é muito... Som, peraí. Pronto, agora desativei, tá bom? Boa noite, gente. Vamos começar, né? Já são 7h11. O conteúdo da aula de hoje é muito simples, muito fácil. Mas demanda muita atenção, porque nós temos muitos vícios na nossa linguagem. É um conteúdo rápido também, não é um conteúdo extenso, que é o paralelismo, sintático e o paralelismo semântico. E aí eu só vou recordar esses dois nomes, para vocês inicialmente, sobre sintaxe e sobre semântica. Quando a gente fala de semântica, a gente fala, sobretudo, do sentido, do significado que as palavras possuem dentro aí do nosso idioma. Então, quando a gente fala de paralelismo sintático, a nossa observação é sobre a eleição dos vocabulários que nós vamos utilizar para compor o nosso discurso, para compor a nossa fala. E quando a gente fala em sintaxe, a gente fala da construção frásica, a construção de uma oração, como ela é feita, como ela é articulada, quais são os conectivos, responsáveis por manter a coesão, a coerência. Então, quando a gente fala de paralelismo sintático, nós vamos olhar para a oração, para como ela foi construída, para como esses termos estão aí dentro dessa oração. E quando a gente fala de paralelismo semântico, a gente vai olhar para as palavras que compõem os discursos e se elas estão bem articuladas. Vamos primeiro começar com esse conceito de paralelismo, A proposta do concurso público é explícita. Ela diz que vocês devem estudar paralelismo sintático e semântico. E aí eu preciso primeiro entender o que é o paralelismo, E conforme eu coloquei nos slides aí para vocês puderam observar que o paralelismo diz respeito à apresentação das ideias dentro de um discurso. E essas ideias, elas precisam ter uma lógica, elas precisam ter uma relação, elas precisam ser de teor equivalente, tanto nas formas gramaticais, e aí a gente fala da estruturação dessas palavras dentro da oração, quanto nos seus significados, na sua semântica. Então a gente vai dizer que uma frase que está correta no que diz respeito ao paralelismo é uma frase em que quem produziu esse discurso produziu um discurso coerente, fazendo uma eleição vocabular perfeita, que tem uma relação de sentido ou de construção frásica, ok? Com os exemplos a gente vai entender um pouco melhor isso. Mas eu preciso chamar a atenção de vocês porque as pessoas não têm essa consciência na hora de produzirem os discursos, tanto na fala quanto na escrita. E vai ser muito importante você ter consolidado alguns conceitos que nós já aprendemos. Que conceitos são esses? Primeiro, as classes de palavras. Que a gente viu aí pronome, substantivo, adjetivo, advérbio, conjunção, enfim. São 10 classes de palavras e eu preciso ter isso consolidado. Por quê? O que isso tem a ver com paralelismo? Porque se eu faço uma opção por uma escolha de vocabulário que seja substantivo, eu tenho que começar com substantivo e eu tenho que terminar com substantivo. Se eu faço uma escolha verbal, eu tenho que começar com verbo e eu tenho que terminar com verbo.
Isso é manter o paralelismo. É você ter uma lógica dentro de uma frase, você ter uma lógica dentro de uma oração, de um discurso. É como se fosse eu dizer para vocês que eu gosto de azul, amarelo, vermelho e manga. Esse exemplo bem simplório que eu dou para vocês é para vocês verem o que é a quebra do paralelismo, o que é a ruptura do paralelismo. É você sair fora de uma lógica. Eu gosto de azul, amarelo, vermelho e manga. Bom, se eu estou no campo das cores, eu preciso finalizar no campo das cores. Então, falar de paralelismo é você pensar na construção dos discursos dentro de uma lógica. Se você introduziu com o verbo, você termina com o verbo. Se você optou por adjetivos, você termina por adjetivos. Dá uma olhada nessa frase e aí eu quero que vocês percebam se é uma frase que tem um paralelismo ou ela não tem um paralelismo. A mãe pediu para a menina ir ao supermercado e que na volta passasse na farmácia. E aí? Vocês encontram algum problema de paralelismo nesta construção frásica, nesta oração? Nós temos ali a primeira, para a menina ir ao supermercado. E a segunda, que na volta passasse na farmácia. Nós temos um problema de paralelismo aí. Alguém consegue identificar o problema de paralelismo nessa frase? Que verbo? Como ficaria corretamente? Aponta pra gente onde que está o erro. O que você tiraria para poder tornar correto? Tiraria ou mudaria, né? Vocês percebem que ali eu tenho para a menina ir ao supermercado. A Vera falou o verbo, então vamos olhar o verbo ir. E na segunda eu tenho que na volta passasse na farmácia. Eu tenho o verbo passasse. Há um paralelismo entre esses dois verbos? Há uma lógica entre esses dois verbos? Não. A opção inicial foi por um verbo no infinitivo. Ir. Ir está no infinitivo. E passasse está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Não combina. Ou você conjuga o verbo, ou você usa o infinitivo. Então, se eu comecei com o verbo no infinitivo, para a menina ir ao mercado e na volta passar na padaria. Agora sim, ir e passar mantém um paralelismo. Ir e passasse não mantém um paralelismo. Eu tenho um verbo, que é uma forma nominal, que não está conjugada, e eu tenho um verbo conjugado errado. Agora, eu posso mudar essa história também. Eu posso conjugar o ir. A mãe pediu para que a menina fosse ao mercado e na volta passasse na farmácia. Agora existe um paralelismo. Fosse e passasse. Verbo conjugado, no mesmo tempo verbal, tudo combinando, trazendo uma harmonia para a frase. Então, você falar de paralelismo é você seguir uma lógica na construção da frase. Você construir uma progressão textual. O que é uma progressão textual? Né? Vamos progredir. Eu começo com ações no verbo no infinitivo e eu dou sequência com ações no verbo no infinitivo. Eu vejo muita gente errando isso. Quer ver uma coisa que as pessoas adoram? As pessoas adoram o gerúndio, ocorrendo, fazendo. E aí mistura, conjuga um verbo. Os alunos estudaram bastante. Não, essa não dá. Todos compraram
muitas coisas no mercado, fazendo com que nada mais faltasse naquela casa. Todos compraram bastantes coisas no mercado, fazendo com que nada faltasse naquela casa. Então eu tenho ali todos compraram, um verbo conjugado, e depois eu fui fazendo com que as pessoas adoram esse gerúndio no meio da frase, em vez de conjugar o verbo. Em vez de dizer, e isso fez com que não faltasse nada em casa. Se eu disse que todos compraram muitas coisas no mercado, isso fez com que não faltasse nada. Compraram, pretérito perfeito do indicativo. Isso fez com que não faltasse nada. Fez, pretérito perfeito do indicativo. Agora, compraram e fazendo. Compraram no passado e fazendo no gerúndio. Você tem que ter uma lógica, você tem que ter um caminho. Ou você vai pelo gerúndio e vai até o final, do começo ao fim, ou você conjuga o verbo. Eu estou dando apenas um exemplo e a gente vai ver vários, porque não... eu fiquei pensando, como que eu vou ensinar paralelismo para as pessoas? Né? Mostrando os exemplos, porque a gente erra muito isso. Né? Vamos primeiro começar a falar do semântico, que é essa sequência harmoniosa entre as palavras que foram eleitas para uma frase. Então, se eu estou falando de fruta, num período eu dou conta de falar de fruta. Eu não posso falar de fruta e falar de carro. São dois campos de vocabulários completamente diferentes. Eu estou falando de animais e eu falo de uma fruta. Então, a gente tem que ter uma lógica, a gente tem que ter um sentido, a gente tem que separar os períodos. William, mas eu não posso falar de tudo isso? Pode. Mas em períodos diferentes, em períodos separados, eu não posso colocar tudo no mesmo pacote. É como se você pensasse numa frase como um pacote. E aí você coloca fruta, animal e cores dentro do mesmo pacote. Não pode. Você vai pensar num período, numa frase para as frutas, você vai pensar numa frase para os animais e você vai pensar numa frase para as cores. Ah, mas tudo, William, tem a ver uma coisa com a outra. Ok. Você vai colocar em pacotes separados e vai conectar com os elementos de coesão, fazendo com que tenha uma ligação entre esses termos. Mas eu não posso colocar tudo dentro do mesmo pacote. Para ver o paralelismo, tem de haver um encadeamento lógico das ideias. Elas precisam ser correspondentes. Elas precisam estar relacionadas. Então, quando a gente estudou as várias classes de palavras, você já sabe separar as palavras por classes, é você pensar que grupos de adjetivo, grupos de advérbio. Agora, você fazer uma construção frásica em que você coloca tudo isso ao mesmo tempo, isso vai quebrar o paralelismo de uma frase. Vamos a alguns exemplos? A cozinheira pediu que o Mateus fosse ao supermercado. A cozinheira pediu que o Mateus fosse ao supermercado. A minha quebra de paralelismo aqui não é na construção inteira da frase, ela não é sintática, ela é semântica. Nós temos problemas de semântica ali. A cozinheira é um substantivo genérico e o Mateus é um substantivo próprio, muito abstrato. Quem é Mateus? Que Mateus é esse? Tem alguma relação com a cozinheira? Então, como que a gente consertaria isso, né? A cozinheira pediu que o ajudante fosse ao supermercado. Ok, agora eu tenho palavras dentro do mesmo campo. Se o Mateus for um ajudante, né? Cozinheira, ajudante, profissões. Agora, se eu quero usar o nome do Mateus, eu tenho que usar o nome da cozinheira. A Heloísa pediu que o Mateus fosse ao mercado. Ou eu uso tudo. A cozinheira Heloísa pediu que o ajudante Mateus fosse ao supermercado. Vocês percebem como tudo está encadeado? Como tudo está correlacionado? Por que citar a profissão da pessoa e o nome da outra? Por que não se referir aos dois quanto à profissão? Ou por que não se referir aos dois quanto ao nome deles? Isso
é manter o paralelismo da frase. É importante a gente eliminar aquilo que quebra o paralelismo, como uma palavra que não se encontra no mesmo campo semântico. Nós vamos estudar, quem já é meu aluno já viu, mas quem não é, a gente vai ver parônimos, homônimos, hiperônimos, hipônimos, que são termos muito importantes para a construção do paralelismo. Principalmente hipônimos e hiperônimos, que significa o campo das palavras. O que é um hiperônimo e o que é um hipônimo? Hiperônimo é acima, hipônimo é abaixo. É você pensar em palavras que têm uma relação de hierarquia. Eu digo educação, hiperônimo, escola, hipônimo. Assim, qual que é o maior? Está dentro do mesmo universo? Sim. Educação, escola, dialogam. Só que quem está acima? Quem é o mais genérico? A educação. A educação é o hiperônimo. E a escola é mais específica. Ela é o hipônimo. Então a gente tem que começar a observar esses hiperônimos e hipônimos para poder seguir a mesma sequência. Falar tudo dentro do mesmo pacote. Se fala de educação, é tudo que diga respeito à educação. Ok? Eu digo, sim, no dia a dia. A gente fala isso no dia a dia e a linguagem coloquial ela existe, né? Ela não é errada, ela existe. Só que para o concurso público não é admitida a linguagem coloquial. E o perigo da gente se apegar à linguagem coloquial é levar isso para a prova. Porque são frases comuns do nosso dia a dia. A gente fala assim, a cozinheira pediu que o Matheus fosse ao mercado. Quantos de nós não falamos isso? Né? É tão normal, é tão simples. E aí, quando você tem que identificar isso como um erro na prova, você não localiza. Eu, como professor de português, sou da seguinte tese. Eu gosto de utilizar a norma culta, compreendendo que nem tudo da norma culta cabe no coloquial, no dia a dia. Mas o que eu posso usar de culto no dia a dia, eu vou usar. Você não vai me ver falando assim, você encontrou ele na praça? Você não vai me ver falando assim. Eu sei usar os pronomes oblíquos. Eu vou dizer, você o encontrou na praça? Ou você encontrou-o na praça? É assim que eu, William, falo no dia a dia. Que eu aprendi a usar os pronomes oblíquos e eu não vejo problema em usar isso. Mas jamais você vai me ver falando encontrá-la-ei às 19 horas. Isso você não vai me ver falando. Eu vou falar, eu vou te encontrar às 19 horas. Então, eu como professor de português, eu recomendo a gente usar o bom senso. Aquilo que eu aprendi, eu posso utilizar no dia a dia? Posso. E o que não é conveniente? Mesóclise. Ninguém usa mesóclise, caiu em desuso. É só para a prova mesmo que a gente estuda mesóclise. Mas existem coisas que a gente precisa utilizar adequadamente. Então, eu tento, né? Claro que a linguagem coloquial está muito mais presente na nossa vida e ela nos contamina. Então, até eu, às vezes, me pego falando algo e depois cai a ficha. Meu Deus, já era. Mas aí não tem problema nenhum. É no dia a dia. Quem somos nós para julgarmos, né? Mas, como um exercício de aprender a nossa língua, a gente se policiar a começar a usar a linguagem culta onde ela couber, inclusive nas situações coloquiais. E aí eu preciso me fazer entender que, embora a situação seja coloquial, eu utilizar os pronomes oblíquos não vai interferir em nada. Quero encontrá-lo hoje. Eu falo assim, eu utilizo essa linguagem no meu dia a dia, já faz parte do meu vocabulário. Então eu sempre falo isso para as pessoas, né? Principalmente quem tem dificuldade com língua portuguesa, é tentar abolir aquilo que a norma culta ela abomina, digamos assim, né? E aquilo que é muito grave, né? O que não é grave, a gente continua falando, mas agora aquilo que é grave, a gente precisa se desligar um pouco disso. Eu presto muita atenção no paralelismo, eu tento seguir uma lógica.
Eu tento construir os meus discursos dentro do mesmo campo semântico. Você quer ver um exemplo prático? Vocês já tiveram o desprazer de conversar com uma pessoa que mistura assuntos? É insuportável. Nós estamos falando de futebol. Nós estamos conversando sobre futebol e vem uma pessoa e fala sobre férias. Já tiveram desprazer de conversar com uma pessoa assim? É péssimo. Ou ainda um desprazer de conversar com uma pessoa que não separa os assuntos. Ela está falando de férias, ela emenda em política, ela emenda em animais, ela emenda em plantas, e você fica perdidinho no meio daquela conversa. Não tem um assunto conclui. Falar de paralelismo é um pouco isso. Trazer essa noção de que a gente tem que começar uma ideia e finalizá-la. Então, se nós estamos conversando sobre os animais, eu tenho que dar um ponto final no assunto, no assunto animal, para começar a falar de planta. Só que existem muitas pessoas que não têm essa consciência. Eu usei aí o exemplo de um caso mais grave, né, de pessoas que não têm noção nenhuma. E é realmente desagradável conversar com uma pessoa assim. Por quê? Ela vai falando tantas coisas e ainda tem aquelas pessoas que monopolizam o discurso. Então, nós estamos falando de animais e aí a Fabiana ela tem uma contribuição para fazer sobre animais, para falar, ela quer dar a opinião dela, mas eu não dou espaço e daqui a pouco eu emendo em cores. E aí a Fabiana perdeu a chance de falar dos animais, porque ela vai falar, poxa, já falou daquilo, já está em outro assunto, nem vou falar mais. Tem muita gente que o erro do paralelismo é tão grave que ela não consegue fazer essas associações. É a sala dos professores, né? Tem que tomar um cuidado, porque assim, a gente tem que colocar ponto nas coisas. Fala um assunto, ponto. Fala um assunto, ponto. E aí, a gente viu aí mais um exemplo. A cozinheira, usei a profissão, eu permaneço na profissão. Se eu usei o nome, eu utilizo o nome. Manter essa lógica. Olha o outro exemplo. Vou comprar um vestido novo para a festa e pão. Nada a ver com nada, né? Nossa, como assim? Comprar um vestido novo e pão? De onde que veio esse pão? Totalmente descontextualizado, fora do campo semântico. Outro exemplo. Meu primo é simpático, cumprimenta a todos com alegria e é alto. Olha a quebra da paralelismo. A pessoa está dando qualidades do primo, qualidades psicológicas, simpático, cumprimenta a todos com alegria, e aí chegou o alto, que é uma descrição física. Então, tem que ter uma lógica. Ou começa com a descrição física e depois vai para a subjetiva, ou começa com a subjetiva e depois vai para a descritiva física, né? Alice gosta de ginástica, de patinação e de doce de leite. Ginástica e patinação estão dentro do mesmo campo semântico. E aí tem doce de leite, que foge completamente desse campo, né? Vou comprar um vestido novo para a festa e umas sandálias douradas. Ah, agora eu substituí, né? Coloquei tudo dentro do mesmo assunto, dentro do mesmo pacote. Roupa de festa, né? Roupa, festa, sandália. Primo simpático, cumprimenta a todos e ajuda quem pode. Ela gosta de ginástica, patinação e natação, esportes. E aí eu coloquei algumas frases e tirei qual é a palavra que seria adequada para o campo semântico, para ver se vocês conseguem identificar. Vamos ver? Sem paralelismo semântico essas frases. A irmã revisou a matéria com Pedro. A irmã revisou a matéria com Pedro. Por que a gente percebe aqui uma falta de paralelismo? Alguém? Alguém percebeu
o que falta de paralelismo aqui? É o mesmo caso da cozinheira e o Mateus. Aqui eu tenho irmã e eu tenho um nome, Pedro. Então, ou eu troco a irmã pelo nome da pessoa, Carmen revisou a matéria com Pedro. Ou eu digo um outro parentesco, sei lá, a irmã revisou a matéria com o irmão, sei lá, o que a gente poderia colocar. Só que não há um paralelismo em dizer a irmã revisou a matéria com Pedro. Tá fora, né? Ou fica dentro do campo da irmã, ou fica dentro do campo do Pedro. Pedro como nome e irmã como parentesco. Outra. Além do paralelismo semântico, existe o paralelismo sintático. E aí agora eu vou trazer alguns exemplos sintáticos. Nós estávamos observando a construção das palavras, dos seus sentidos, do mesmo campo de significado. E aí agora nós temos o sintático, que diz respeito à sequência como a frase é construída, a progressão que é dada na frase, na oração, a sequência das estruturas, né? Elas precisam ser semelhantes. Aí eu volto naquilo, se é verbo, se é advérbio, é advérbio, se é adjetivo, é adjetivo. Como é que você vai construir essa frase? Minha avó sempre foi simples, humilde, trabalhou muito. Eu tenho aí um problema de paralelismo. Alguém percebeu também esse problema? Minha avó sempre foi simples, humilde e trabalhou muito. O que vocês acham? Deveria ser trabalhadora. Por quê? Exato. Então, se eu optei por adjetivo simples, humilde, e aí eu vou para um verbo, trabalhou muito, sendo que eu posso dizer trabalhadora, ou ainda muito trabalhadora. Então, percebe que houve uma falta de paralelismo sintático ali, porque a construção da frase começou de um jeito e terminou de outro. Ok? Paralelismo semântico e sintático são independentes. Ou seja, eu posso ter uma frase que a estrutura dela é perfeita, mas a eleição dos vocabulários não são. Então, a frase ela pode ter um paralelismo sintático e não ter um paralelismo semântico, ou vice-versa. Pode haver um paralelismo semântico e não haver um paralelismo sintático, ok? E aí temos alguns exemplos, mais alguns exemplos. Eu pedi para ele vir cedo e que trouxesse guardanapos. Perceberam o problema? Usou preposição e pronome relativo. E além disso, para eu mudar isso, para tornar isso paralelo, eu vou precisar mudar o verbo também. Ó, eu pedi que ele viesse cedo e que trouxesse. O que ele pediu o pretérito imperfeito de subjuntivo. Lá está assim, para ele vir. Para ele vir. Então, tem duas formas, gente, de arrumar essa frase. Vamos arrumar? Tem duas formas de torná-la dentro de um paralelismo sintático. A primeira eu já falei, usando o pronome que. Eu pedi que ele viesse e que trouxesse. E a outra? Ninguém consegue a outra?
Uma é usando o que e a outra é usando o para. Como é que eu vou usar o para ali, gente? Eu usei o que. Aí foi tudo com o que. Agora eu vou usar tudo com para. Como é que vai ficar? Eu pedi para ele vir cedo e para trazer. Trazer. Então vai ficar para ele vir e para ele trazer. Olha que perfeito paralelismo. Preposições iguais, verbos no infinitivo. Agora, pronomes iguais, o que? E verbo no pretérito. Isso é paralelismo, ok? A próxima. O professor sempre foi disponível, compreensivo e teve paciência. O professor sempre foi disponível, compreensível e paciente. O que eu tenho que fazer? Adjetivo. Então, eu tenho que utilizar tudo como adjetivo. O atleta brasileiro vencedor da maratona foi seguido pelo atleta argentino e do atleta uruguaio. Qual o problema? Perceberam a falta de paralelismo? Duas formas de corrigir essa também. Ou você utiliza a preposição por, com pelo, ou de, com do. O atleta brasileiro vencedor da maratona foi seguido pelo atleta e pelo atleta uruguaio. Pelo. Ou seguido do atleta argentino e do atleta uruguaio. Olha o paralelismo. Preposições, o mesmo campo. Após o incêndio, eles vieram com coragem, mas querendo justiça. Quem pode arrumar essa? Após o incêndio, eles vieram com coragem, mas querendo justiça. Alguém consegue corrigir essa? O que eu olho? O verbo vieram e querendo. O verbo está conjugado e querendo está no gerúndio. Tem que conjugar. Eles vieram, é aquilo que eu falei no dia a dia, e eu vejo muita gente escrevendo assim. Sei porque o povo adora escrever com gerúndio. Eu sempre falo com meus alunos quando eu dou aula de redação para o Enem, para de usar gerúndio. Conjuga o verbo, aprenda a conjugar o verbo. Após o incêndio, eles vieram com coragem, mas quiseram justiça. Outra, ela não é professora, como também, ela não só é professora, como também vende perfumes. Olha como que essa frase é uma frase comum no nosso dia a dia. Ela não só é professora, como também vende perfumes. Alguém achou ali a quebra do paralelismo? Vocês estão achando difícil, gente? Isso aí. Professora é uma profissão, logo depois vendedora profissão. Isso aí. Então, ela não só é professora, como também vendedora de perfumes. Muito bem. Agora eu vou dar um tempo para vocês pensarem essa aí. Eu cheguei a comentar isso aqui quando eu ensinei regência verbal. Aspirei
e gostei do ar. Por que a oração fere o princípio do paralelismo? Eu falei isso para vocês e é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. Festival de erro na língua portuguesa. É. Uhum. Exato. A regência, as regências desses verbos são diferentes. Aspirar algo sem preposição, como a colega falou. Gostar de algo exige a preposição de. Então eu não posso colocar tudo no mesmo pacote. Eu não posso usar o aspirar e gostei do ar. Do ar está com a preposição. E eu esqueci a regência de aspirar. Não. Um de cada vez. E aí, como nós podemos corrigir, né? Aspirei o ar e gostei dele. Essa é a construção perfeita. Tem que separar, tem que haver o paralelismo. Os verbos não estão dentro da mesma regência. Isso é um erro muito comum, a gente usar dois verbos, ok? Vi duas meninas. Uma é sua irmã e a outra está bem. Olha isso que horrível. Nada com nada? Como assim? Viu a sua irmã e a outra está bem. Cara, duas informações diferentes dentro de um mesmo período. Vi duas meninas, uma é a sua irmã. A gente espera que a pessoa diga quem é a outra. E aqui ele diz que a outra está bem. Como assim? Duas informações completamente diferentes, de universo diferente, dentro do mesmo pacote. Vi duas meninas, uma é sua irmã e a outra é sua prima. Ok, vi duas, você vai dizer quem são essas duas. As duas informações agora estão ligadas à mesma ideia. Uma menina é a irmã e a outra é a prima. E aí poderia colocar essa última está bem, ou elas estão bem. Vir uma outra informação, um outro período, não tudo dentro do mesmo período e desconexo, né? Aqui eu coloquei 3 frases. Vou dar um tempo para vocês. A amizade serve não só para a alegria da vida, mas também para aliviar o estresse. A amizade tem auxiliado não só alegrando a vida, mas também aliviar o estresse. Se a maioria amasse, havia menos violência entre as pessoas. Tentem achar a falta do paralelismo aí.
Conseguiram? Vamos lá? Alguém gostaria de dizer a primeira? O que vocês perceberam? Seria a amizade serve não só para a alegria da vida, mas também alivia o estresse? Então, mas você colocou alivia e colocou alegria. Alegria e alivia são coisas diferentes. Alegria é substantivo e alivia é verbo. Continua sendo verbo. Quase. Troca o aliviar para equiparar com alegria. Pensa, alegria. E transforma o verbo aliviar num substantivo como alegria. Qual o substantivo para aliviar? Aí tá perfeito. Então veja, a amizade serve não só para alegria, mas também para o alívio. Alegria e alívio estão dentro do mesmo campo de classificação. Mas você ainda pode fazer o oposto. Em vez de você mudar o aliviar, que é verbo, você pode transformar a alegria em verbo. Como ficaria? A amizade serve não só para alegrar a vida, mas também para aliviar o estresse. Ótimo. Vocês perceberam, gente? A falta, então, de paralelismo estava na alegria e no aliviar, que são duas coisas de campos diferentes. Alegria é um substantivo e aliviar é verbo. Então, alegria, alívio, dentro do mesmo campo semântico. Agora, eu posso inverter, eu posso dizer para alegrar e aliviar. Os dois são verbos. As duas formas estão perfeitas e formam um paralelismo aí, ok? A segunda, conseguiram? A amizade tem auxiliado não só alegrando a vida, mas também aliviar o estresse. Parecida, só que eu fiz um outro erro, né? Uma outra quebra de paralelo. Qual foi ela? Aliviando o estresse? Isso, aí usou o gerúndio, alegrando e aliviando. Muito bem. Ou não só alegrar, mas também aliviar. Isso aí. Ou mas você está acompanhando, é uma coisa que a gente não está acostumado, para a gente parece que está tudo certo, né? Mas a gente tem que começar a olhar o que está aí na frase, fora do rumo. Ou seja, se eu usei um adjetivo, deixa eu olhar se mais para frente eu posso transformar algo em adjetivo. Se eu usei um verbo, mais para frente eu usei verbo. Se eu usei gerúndio, eu posso continuar com gerúndio. A gente tem que ter agora essa malícia. Se a maioria amasse, havia menos violência entre as pessoas. Aqui é sintático, não é semântico, é sintático. Eu nunca tinha visto essa matéria na vida. É, tá aí esse concurso está pedindo. Inclusive, eu acho que está pedindo para o ensino médio, eu acho que não é para o superior. Então, assim, eu até já falei isso com vocês, eu achei a matéria do ensino médio mais difícil que a do ensino superior. Mas é uma matéria importante. Haveria, muito bem. Aqui, gente, é uma quebra sintática. Existem verbos que se correlacionam. E eu preciso começar a aprender isso. E aí, por isso que eu vou terminar a aula falando um pouquinho de verbo com vocês, né? Por que aqui não é havia? Por que aqui vai ser haveria, né? Porque alguns tempos verbais se relacionam com outros tempos verbais especificamente. Há uma combinação entre eles. E aí eu preciso aprender que combinação é essa. Aqui eu tenho uma, né? Deixa eu só... Eu marquei os dois, mas eu não consegui colocar o certo. Haveria? Não, amasse e havia. Uhum. Não conseguiu achar qual seria o paralelismo entre eles, né? Eu sei que são as duas palavras.
Aí a gente tem, agora eu vou explicar alguns verbos que se correlacionam. Correlação verbal. Ali eu tenho o amar-se, que é pretérito imperfeito do subjuntivo. Ele está ligado diretamente com o futuro do pretérito do indicativo. Então, se eu digo, se eu fosse, fosse rico, as pessoas no dia a dia falam que comprava uma fazenda. As pessoas no dia a dia cometem o erro de paralelismo sintático com esses dois tempos. Ao invés da pessoa usar o pretérito imperfeito do subjuntivo com o futuro do pretérito do indicativo, ela usa o pretérito imperfeito do subjuntivo fosse com o pretérito imperfeito do indicativo. Que foi o exemplo da frase anterior, Vera, que você falou. Compraria, porque combina com o futuro do pretérito, que é a terminação ria, rias, ria, ríamos, rieis, iriam, sempre. Então, esse SSE, fosse, cantasse, comesse, bebesse, enfim, o futuro, o pretérito imperfeito subjuntivo, ele só pode ter uma correlação frásica com o futuro do pretérito. Então, se eu fosse, eu compraria. Eu compraria. Aí. Agora, eu vou colocar outro verbo que as pessoas erram, outra correlação verbal. Futuro do subjuntivo e um momento, gente, acho que a minha luz acabou, peraí. Vocês ainda estão me ouvindo?